shine one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the promised. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His.
Failed to preach the message. O anjo nunca falhou em pregar a mensagem. Although they tried to stop him, but their message went on just the same. Embora fizessem esforço para barrá-lo, a mensagem continuou. Now, did you notice? Notou você isso? It's just like a man that says, I'm going to refuse to believe the sun's a shining. É como homem que diz, eu não vou crer que o sol está brilhando. I will have nothing else to do with the sun. Jamais terei que lidar com o sol. Closes his eyes and goes down in his basement of his house and said, I just refuse to know the sun's a shining. Ele fecha os olhos e desce ao sótão da casa e ali continua dizendo, eu recuso a crer que o sol esteja brilhando. Well, you say, Brother Branham, that man would be something mentally wrong with him. Você dirá, olha, irmão Branham, esse homem tem algo mal com a mente. Well, a man that would reject Jesus Christ has the same grounds. Bom, e os que rejeitam a Jesus Cristo estão no mesmo terreno. The Holy Spirit is more real than the sunshine. O Espírito Santo é mais real e genuíno que a luz do sol. The sun will fail, but the Holy Spirit can't fail. O sol algum dia falhará, porém o Espírito Santo não pode falhar. It don't only light for the sense of sight, but it lights for the soul. Não é somente luz para o sentido da vista, mas também é luz para a alma. A light of glory that leads us to God, that rejects or projects rather Calvary to us and the sufferings of the Lord Jesus, the oncoming judgment and the escape for those who want to come. É uma luz radiante a qual nos conduz a Deus e projeta o Calvário para nós juntamente com os sofrimentos do Senhor Jesus, os juízos que se aproximam e também o escape para todos os que o desejam. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, com Jesus. A Escritura está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. Leitura oficial desta noite, São Marcos 16, a partir do verso 15. O hino que vamos louvar ao Senhor é o 152 do Inário aqui de Goiânia. A sombra da cruz a um deleite singular. Vamos cantar. Sombra da cruz a um deleite singular.
Glória a Deus. Você está à sombra desta cruz? Graças a Deus. Vamos cantar mais uma vez, mas nesse ritmo assim, irmã. À sombra da cruz há um deleite singular, pesares e fadigas. À sombra da cruz há um deleite singular, pesares e fadigas lá não podem derrotar. Melhor que tudo eu sinto a presença de Jesus, pois fui até o Calvário e estou à sombra da cruz. Nem ouro nem prata poderão me granjear as bênçãos Cristo preço divinal tem para dar. Por graças divinais Ele me dispensa luz, pois fui até o Calvário e estou à sombra da cruz. Na sombra da cruz desejo sempre me amparar. A comunhão do meu Senhor eu posso lá gozar, e a pavorosa morte se venço com Jesus, pois fui até o Calvário e estou à sombra da Aleluia, vamos dizer aleluia. Glória a Deus, irmão Júnior Fialho. Boa noite a todos com Jesus. Nós vamos orar por estas pessoas que enviaram seus nomes. E se você tem um pedido, quer fazê-lo conhecido a Deus, levante suas mãos também. E temos alguns pedidos com levantar de mãos. Então, vamos levantar nossas mãos desde já, em favor destas pessoas. Israel Rodrigues dos Santos, Alisson Moraes dos Santos, Elder de Ângeles Brito Oliveira, David Rocha de Almeida, João Bibiano Malheiros Filho, Gileno Divino Ribeiro, Ellen Cristina Gonçalves Pereira, Karen Lohane Gonçalves Pereira, Giovana da Silva Araújo Lopes e família, Carolina Araújo Vieira e família, Davi Garcia Rosa, Raquel Aparecida da Silva Mendes, Odete Santos, Eliane Souza Silva, Otavenir Alves de Souza, Moisés Cortez Guilhardi, Rosiane Leal, Reginaldo Machado, Erquias Adorno está na UTI, evangelista Erquias Adorno, e pela viagem de Tércio Dutra de Souza e pela temporada no Recanto da Fé. Senhor Jesus Cristo, nós temos nossas mãos levantadas nesta hora em favor destas pessoas que enviaram seus nomes, crendo na oração dos santos, crendo na intercessão divina, crendo no sangue que foi derramado no Calvário, em favor de cada um de nós, o sangue que lava, purifica, cura, liberta. Ó Deus, e assim nós cremos que o Senhor cura, e o Senhor ama curar.
libertar os teus filhos, abençoar, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja presente e que o Senhor possa restituir a saúde daquele que se encontra num leito de enfermidade, daquele que se encontra numa UTI, se encontra numa situação onde não há saída aos olhos humanos, mas para ti tudo há uma saída, e nós cremos na cura divina, cremos no perdão dos nossos pecados. Pedimos pelo restante do nosso culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ouvir o hino especial desta noite, que será cantado pela irmã Ana Carolina, Descanso Verdadeiro. É do cantor cristão 408. Vamos ouvir. Pois meu coração te entrego, ó Jesus, meu Salvador. Sejas tu pra sempre dele o seu Rei, seu Senhor, Cristo sempre, tão somente, Cristo Salvador e Rei.
tudo nele achei. Cristo sempre, tão somente, Cristo Salvador e Rei, meu abrigo, meu amigo, tudo nele achei. Deus abençoe a irmã Ana Carolina, descanso verdadeiro. Nós cumprimentamos e enviamos a nossa saudação a todos os irmãos e as igrejas que estão participando deste culto conosco, através da internet. Na Bahia, Guanambi, Irecê e Santo Antônio de Jesus. Em Goiás, Recanto da Fé, Caiapônia, Goianésia, Iporá, Mineiros e Palmeiras de Goiás. Patrocínio em Minas Gerais, Sonora no Mato Grosso do Sul, Várzea Grande no Mato Grosso, no Pará, Breu Branco e Tucuruí e Guararapes em São Paulo. Paulo Celestino e família nos Estados Unidos, Erasmo Rocha no Japão. São 1.158 conexões, 14 igrejas, aproximadamente 3.070 pessoas nos assistindo. Deus abençoe a todos vocês que estão participando pela internet. Nós vamos cantar o nosso corinho oficial das nossas noites, dos cultos de quarta-feira, Fé para Vencer. Em seguida, o evangelista João Luiz de Oliveira traz a primeira mensagem da noite. Hoje eu vim pra Jesus me salvar, sei que também Ele vai me curar, com seu poder de mim vai expulsar todos os problemas, doenças e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer, a minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer. Tenho coragem e fé pra vencer. Hoje eu vim pra Jesus me salvar. Sei que também Ele vai me curar. Com seu poder de mim vai expulsar todos os problemas, doenças e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer. A minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer. Tenho coragem e fé pra vencer. Amém, graças a Deus. Evangelista João Luiz de Oliveira. Graças a Deus, fé para vencer, por isso que nós estamos aqui. Nós estamos vivendo em um tempo em que se nunca houve um tempo como este, como diz o apóstolo Paulo aqui no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas aqui em Isaías, capítulo 41, verso 10, nós vamos ler assim: não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra das minhas mãos. Ou melhor dizendo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não há motivos para nós andarmos ociosos, preocupados, porque se nós estamos nas mãos de Deus, o futuro a Ele pertence. A única coisa que nós temos que fazer é aprender a amar a Deus com toda a nossa alma, e as coisas vão se encaixando. O irmão Branham, na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores, a partir do parágrafo 135, ele diz assim: tanta demonologia, demônios operando em almas humanas, observe onde produz seu fruto, observe que tipo de vida a pessoa tem, veja de que maneira está atuando, observe de que maneira faz, veja quais são seus motivos. É simplesmente tão impossível. E se eu lhe dissesse que a única maneira, aqui encontra-se os carros, todos enfileirados aqui, o céu está lá em Charleston, você não pode ir andando. A única maneira de você poder ir até lá é ir de carro. E todo homem que cruzar a linha deve trazer consigo 5 galões de gasolina. Aqui está o seu carro, porém, se ele não tiver gasolina, ele não pode andar, você não pode andar nele. Bem, essa é exatamente perfeita a maneira que é no céu. Se você morre sem Deus, não me importa como você viveu, quantos carros você teve, quantas casas você construiu, se você não tiver o amor de Deus para puxá-lo para dentro do reino de Deus, você está perdido. Agora o irmão Branham aqui na mensagem à era de Esmirna, parágrafo 86, ele diz assim: porque este vencedor, este crente escapará e entrará no reino da vida eterna na glória de Deus, porque Jesus pagou o preço para o resgate do nosso pecado. Ele encheu o abismo da separação que estava longe e agora foi aproximado de nós pelo sangue. Então você chegou a Deus através da graça, da misericórdia, pelo sangue. Entre nós e Deus havia um abismo, impossível de atravessá-lo. Mas quando Ele veio, deu a sua vida no Calvário e morreu por você, Ele te deu condição de atravessar este abismo e de te colocar na glória. Agora, o melhor de tudo isto é que Ele te encheu do amor dEle. E o irmão Branham continua aqui na mensagem Espíritos Sedutores. Há um negativo e um positivo. Não me importa o quanto positivo nesta corrente aqui, se não houver um fio de terra negativo ali, nunca acenderá esta luz. Isto é correto. Você tem que estar enraizado e estabelecido no amor de Deus. Oh, irmão, ao juntar aquele negativo e o positivo, você terá uma boa luz do Evangelho antigo. Deixe-me
pregar de costa a costa, você nunca terá ele sem isto, sem este amor. Não importa o quanto você possa estremecer, pular, gritar com o positivo, mas se você não tiver o negativo, você não dará a luz. Deus precisava de você na terra. Precisava de você, irmão, irmã, fraco, negativo, para que ele pudesse pôr o positivo e acender a luz do Evangelho na sua alma. Você notou? Se você colocar um fio terra nisto aqui, voltará inteiramente até a subestação e queimará e derreterá tudo aquilo ali. E cada vez que alguém se enraize e se estabelece na palavra de Deus, isso te estabelece no Calvário. A única coisa que te fará vencer o mal é o Calvário, é a graça, é o poder de Deus na sua alma. Para encerrar, olha aqui o que o irmão Brana diz aqui na mensagem, a era de Esmirna, parágrafo 111, parte B. Mas este mestre é um mestre interior, não um mestre exterior. Não é aparência externa, irmão. Não, não. Se o Espírito Santo não estivesse aí dentro, você não teria ouvido a verdade e recebido a revelação. Ainda que você ouvisse a cada momento do dia, este era o sinal do Espírito Santo habitando nos dias de Paulo. Aqueles que foram cheios dos dons do Espírito Santo foram os que ouviram a palavra de Deus. Agora é quem que tem ouvidos para ouvir o que Deus está falando nesta era? É você, porque tem um mestre interno dentro da sua alma, fazendo com que você ouça isto. Não importa se tivesse que gritar a noite toda pregando o Evangelho, mas se isso não tivesse dentro da sua alma, era em vão. Você não creria, mas você crê porque o Espírito Santo está dentro do seu coração, está dentro da sua alma. E o irmão Brana diz, isto é tão forte, que isto te acompanhará na sepultura. O dia que aquela voz chamar aqueles que estão lá, eles ouvirão, porque este Espírito os acompanha aonde eles estiver. Não importa se é no mar, se foi queimado, se virou pó, cinzas, quando esta voz chamar, eu responderei, porque o Mestre está na alma. Deus vos abençoe. Firme nas promessas de Jesus.
Amém, amém, graças a Deus. Evangelista Mateus Micheletti. Graças a Deus, Deus continue nos abençoando. No Evangelho segundo São Mateus, João Batista envia 2 dos seus discípulos para ir até Jesus, para perguntar se ali estava realmente o Cristo. E a pergunta de Jesus nos chama a resposta dele nos chama a atenção. São Mateus capítulo 11, a partir do verso 3. A dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. É interessante nós vermos que ele poderia ter respondido ali sobre as curas, sobre as maravilhas, ressurreições, porém ele acrescentou também: e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso vem para mostrar o tipo de pessoa que anda com Jesus. Os tipos de pessoas que aceitavam andar com Ele eram os pobres. Afinal, quando eles viam o povo que acompanhava Jesus, eles perguntavam se existia algum príncipe ali. Quando eles viam aqueles irmãos saindo das reuniões de Mombrana, eles perguntavam se havia ali algum doutor, algum grande político, mas não havia. Em nenhum momento. Sempre foi aos pequenos, aos pobres. E é por isso que esta mensagem chegou a nós, aos pequenos, aos pobres, aos enfermos, aos necessitados. O convite da grande ceia foi rejeitado por aqueles que estavam ocupados, mas aos coxos, aos mancos que estavam ali deitados, se arrastando, eles aceitaram entrar e tomar da grande ceia. Aqui também no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9, é contada a parábola do fariseu e publicano, e nós vemos ali aquele fariseu cheio de religião, se vangloriando de não ser como aquele publicano. Porém, aquele publicano estava ali ao lado, e ele dizia, batendo em seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus fala a respeito desse publicano: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Aquele que estava pedindo por misericórdia, aquele que estava envergonhado, desceu justificado para a sua casa. O saudável não procura ajuda, não procura hospital, é o enfermo que procura. Muitas vezes nós temos encontrado com pessoas que porventura se afastaram do caminho, e nós temos ouvido: quando eu consertar as coisas eu volto. Não. É como o hino diz: eu venho como estou. Senhor, eu venho como estou. Eu não tenho condição de atravessar o portão desta igreja, mas eu venho como estou. Senhor, eu venho aqui toda quarta-feira com esta enfermidade, mas eu venho como estou, com fé, esperando, porque você sabe que precisa do Mestre, você sabe que precisa das mãos de misericórdia dEle. Mas eu não tenho nada para oferecer para o meu Deus, nada, mas aqui estou eu rendido, me oferecendo para Ele, porque eu não tenho bens, eu não tenho grandes
coisas na minha vida, mas eu estou aqui me rendendo e me oferecendo inteiramente para Ele, ainda que seja um corpo enfermo, um corpo cheio de vergonhas, mas aqui, Senhor, eu estou aqui, me oferecendo ao Senhor e pedindo em troca uma cura, uma libertação. Se aquele publicano desceu justificado, o mesmo Deus pode fazer o mesmo por você, exatamente a mesma coisa. Na mensagem que foste ver, irmão Brana conta uma história, a partir do parágrafo 98, aqui há algum tempo, no estado de Kentucky, no alto das montanhas, diz a história de uma pequena e preciosa mãe, com cerca de 10 crianças, que jaziam morrendo com aquela terrível doença de tuberculose. Ela havia se cuidado e feito tudo o que sabia fazer, mas o germe a estava matando, e ele a estava levando, logo ela haveria de morrer. Daquelas 10 crianças, é claro que elas amava, mas só havia uma delas que trabalhava, nenhuma delas a ajudava. Ela estava ali deitada morrendo, ela ficou de cama, ela não conseguia mais se levantar. Esta única garotinha, ela lavava toda a roupa, enquanto suas irmãs corriam para os vizinhos para brincar, e cozinhava para o resto. Estava em casa na hora da refeição. Então, quando chegava a hora de lavar a louça, lá se iam. Ela tinha que fazer tudo. Ninguém mais restava para fazê-lo. Finalmente, a morte veio até a porta um dia e levou sua mãe. Então, tudo recaiu sobre ela para ser mãe. Então, de todas as crianças, a pobrezinha trabalhou e trabalhou e trabalhou até suas pequenas mãos ficarem calejadas, e ela fez tudo o que podia para ser mãe, para ocupar o lugar da mãe. Finalmente ela trabalhou tanto, e subnutrida também, até que enfim, a terrível doença pegou o corpinho enfraquecido. Finalmente ela ficou de cama e estava morrendo. Aconteceu que do outro lado daquela região, uma professora de escola dominical chegou de carro e entrou para visitá-la, e chamou-a pelo nome, e ela disse: você entende que sua doença é grave? Ela disse: sim, isso mesmo. Pelo que entendo, estou morrendo. Ela disse: acabo de consultar o seu médico, ele disse que você está morrendo. Sim. Bem, ela disse: você está preparada para isto? A boa professora disse: você está preparada para se encontrar com isto? Ela disse: sim, estou preparada para me encontrar com o Senhor Jesus. A única coisa que ela se ocupou foi de trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas a única preocupação dela não era mais as roupas sujas, a vasilha suja, nem isso, apenas se encontrar com Jesus. E a professora perguntou: isso é bom, agora, a que denominação você pertence? Ela disse: não pertenço a nenhuma. Ela disse: trabalhei tanto aqui, ninguém ajudava, e disse: eu não pertenço a nenhuma denominação. Ela disse: filha, a boa professora disse: você tem de pertencer a uma denominação. Disse: o que você vai mostrar? A qual denominação você pertence quando chegar diante dele? Disse: a que grupo você vai se juntar? A qual denominação você pode lhe dizer o que você pertence? O que você pode lhe mostrar? A pequena dama, sentada lá, puxou as mãozinhas calejadas de debaixo da cama e disse: eu só vou lhe mostrar as minhas mãos, ele entenderá. Se somente lhe mostrarmos o que fizermos com ele, com o que ele pôs em nossas mãos, façamos isto com tudo o que há em nós. O que ele verá quando você se encontrar com ele naquele dia?
não tenho nada para lhe mostrar. Enquanto estiver presente para lhe mostrar, neste momento nós não temos nada para lhe mostrar, mas Senhor, aqui estão as minhas enfermidades, aqui estão as minhas dores, e nós cremos que Ele pode conceder cura, libertação e alívio. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre vejo assim, purificação no sangue para todos. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus. Agora nós vamos com o evangelista José Berto Júnior, com a leitura de São Marcos, capítulo 16. Vamos ler. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bendito Deus e amado Pai, nós te pedimos nesta hora, Senhor, sustente a nossa fé, sustente a fé do meu irmão, da minha irmã, que eles possam alcançar aquilo que vieram receber nesta noite, que possamos, ó Pai, exercer esta fé neste momento e conseguir aquilo que nós precisamos mais uma vez, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Podemos assentar, irmãos. Nós estamos aqui com a mensagem Demonologia e Estado Físico, e o profeta nos diz aqui, parágrafo 91, ele diz: toda a armadura de Deus é pela fé. Não temos nenhuma coisa natural deste mundo. A fé não é algo natural, é algo sobrenatural. Tudo na igreja é um ato de fé. E Hebreus 11 disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperar é paciência. Precisa-se ter paciência e crer. Você espera e você crê, crendo que algo vai acontecer. A fé perfeita, foi dito pelo nosso pastor na segunda-feira, não é para as coisas terrenas. A fé perfeita não é para as coisas naturais, materiais, mas é para o sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que está acima do natural. É algo
entre a vida e a morte, algo que você realmente precisa. Veja a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Amor, regozijo, paz, longanimidade, bondade, humildade, bondade, paciência. Essas são as armaduras de Deus. Você não fica forte, musculoso da noite para o dia. Você precisa exercitar os seus braços, as pernas, caminhar para você adquirir resistência. E a fé precisa ser exercitada. Num certo encontro foi dito também pelo nosso pastor, que se você não tem ainda a estatura do varão perfeito, se você ainda não tem a paciência, exercite ela. Fala, hoje eu vou ter paciência. E você vai lutando, exercitando. Quando você menos perceber, você passa a ter paciência. Você passa a ter fé também. Vai exercitando nesta hora. Essas palavras exercitaram a você nesta noite. Não é um ato natural, um culto, é algo sobrenatural. Hinos, a leitura da Bíblia, a oração. Diga nesta hora, eu creio, Senhor, aqui está a Jim, Senhor, aqui está o José. Não é a quantidade, é a qualidade da sua oração. Porque estamos executando o sobrenatural. Você veio aqui a um culto sobrenatural e você precisa de algo sobrenatural para a sua vida. Seja cura, seja libertação, um vício, problemas familiares. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, é com oração, é com jejum, exercitando esta fé. E a única maneira que podemos basear isto é fé, e naquilo que Deus disse que era a verdade. E olhamos despercebidos, e chamamos aquelas coisas as quais não são como se fossem, como Abraão. Abraão chamou aquelas coisas que não eram, como fez Deus, como se fossem. Sendo com 100 anos de idade, não titubeou na promessa de Deus por incredulidade. Ora, também foi dito segunda-feira que sua fraqueza deu qualidade à sua oração. A sua fraqueza dá qualidade à sua fé nesta hora. A sua debilidade te leva aos pés de Deus, te leva ao altar neste momento. Eu poderia simplesmente imaginar, não poderá você, disse o Mombrana. Você não crê que Abraão teve a Isaac, Abraão e Sara, Abraão já com 100 anos de idade? Você não crê nesta noite? Amém? Então você crê, vai exercitando nesta hora a sua fé. Ver Sara levantar-se de manhã e Deus disse a Abraão, você terá um bebê. Sara levantou-se e disse, como você... E Abraão levantou e disse, como você está se sentindo, Sara? Esta é uma multidão mista, diz o Mombrana, mas ouça, nenhuma diferença. Parecia que nada tinha acontecido. Bem, glórias a Deus, nós teremos isso. Não por sentimento, não pela visão. Você não anda pelo que você sente ou vê, é por fé. E quando Deus tem pronunciado qualquer coisa, disse, tudo que pedirdes, quando orardes, crendo, recebereis. E segure-se nisso, disse o Mombrana. Deus disse assim, então tem que ser assim. Fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo. 3 em 1, demônios tremerão. Esta sua fé no Pai, fé no Filho e fé no Espírito Santo fará demônios tremer.
demônios tremerão e pecadores se despertarão. A fé em Jeová estremecerá qualquer coisa. Glória a Deus. Isto é correto. Certamente que sim. Tenha fé em Deus. Olhe nele nesta noite. Não se mova. Fique exatamente lá. Deus disse que acontecerá. Amém? Fique em espírito de oração nesta hora. O hino será solado, tocado, e você venha ao altar. Se você veio disposto nesta noite, você tem esperado por tanto tempo, quem sabe é hoje é o dia para se cumprir este milagre na sua vida, esta libertação e esta cura. Venha crendo em nome de Jesus.
Glória a Deus. Agradeça nesta hora este Deus poderoso, nome digno de louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai eterno, porque mais uma vez a nossa fé está fortalecida, estamos animados, encorajados, ó Deus, a prosseguirmos nesta caminhada, crendo que todo mal foi repreendido, ó Deus, toda enfermidade dissipada, toda dúvida nesta hora, toda incredulidade está lançada no mar do esquecimento, e estamos, ó Pai, tomando posse da nossa vitória, posse da sua libertação nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Vamos dizer, Deus recompense a cada um destes pregadores e também o nosso pastor Joaquim Gonçalves, sua família, todos nós, todos os familiares aqui presentes. Deus abençoe a cada um. Fomos ricamente abençoados e sexta-feira teremos mais um poderoso culto de pregação da palavra. Agora, despeça do seu irmão, da sua irmã e volte abençoado em nome do Senhor Jesus.